economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. A Universidade Federal do Maranhão deu início aos trabalhos do mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente aqui na nossa Universidade Federal do Maranhão para falar sobre o desenvolvimento desse trabalho, né, que fala sobre justamente, né, o mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão. A gente conversa com o coordenador, o professor James Werlen de Jesus Azevedo. Professor James, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma satisfação estar aqui presente para falar um pouco sobre o nosso mestrado. Alegria nossa, né? Uma coisa tão recente, né? E tão bem-vinda, tão necessária também, né? Um mestrado em meio ambiente em uma cidade que é meio ambiente em praticamente tudo. A gente é uma ilha cercada, né, de muitas riquezas naturais e a gente precisa preservar isso aí, estudar, né? Claro, ter a ciência do nosso lado para a gente usufruir, digamos assim, né, de todos os benefícios, né, que fazem bem para a gente. Tem muitos benefícios em termos desse contato com a natureza de uma maneira geral, de preservar rios, preservar esses mananciais, enfim, a própria vegetação, o nosso mangue também, que é importantíssimo, né, para a vida marinha, enfim, estar em equilíbrio com esse ambiente. E, através disso, fazendo ciência também com esse mestrado. Professor, esse processo que se iniciou aí há um certo tempo, né, mas só agora teve esse encaminhamento mais objetivo e começa, de fato, agora esse mestrado. Como é que foi esse processo? Muito bem, Adalberto. Então, o nosso mestrado ele iniciou em 2020, né? E aí o ano já de estudo iniciou em meio a um problema pandêmico, né, que foi a pandemia do coronavírus, e a nossa primeira turma ela se iniciou nessa época. Então a gente teve basicamente a turma 1 do nosso mestrado, ela passou por um processo completamente online, de desenvolvimento dos seus trabalhos, né, de aula, do contato com os professores. Então a gente teve essa certa dificuldade inicial, como foi comum para todo o planeta, né? E aí, mas a gente conseguiu, né, avançar nos trabalhos, geraram ótimos trabalhos, também ótimas publicações na época, né, com a nossa primeira turma, concentrando seus trabalhos principalmente na região do Golfo Maranhense. Tá? Então, a gente tem como área de concentração a zona costeira, né, sobretudo no nosso estado do Maranhão. Né? Então, o Maranhão ele apresenta o segundo maior litoral do Brasil, perdendo apenas para o estado da Bahia. E o Maranhão em si, ele respira o meio ambiente, porque estamos numa zona altamente transicional, né, de Amazônia, de Cerrado, de Caatinga. Então, o nosso estado ele é amplamente complexo e a gente precisa profundamente estudar essas formas de uso que o nosso ambiente ele está submetido mediante as intervenções que normalmente ocorrem para o desenvolvimento. Então, entendemos que o desenvolvimento ele é algo importante e essencial, é algo previsto, por exemplo, nas resoluções da ONU desde a década de 80, como algo indissociável para a vivência humana. Então, todos têm o direito de participar e de usufruir desse desenvolvimento, seja econômico, seja educacional, seja cultural, em todas as suas frentes, mas, ao mesmo tempo, entendendo que esse desenvolvimento ele não pode ser puramente, como a palavra diz, né, unicamente puro. A gente precisa atrelar isso ao modo como esse desenvolvimento ele retira do ambiente natural os seus recursos, porque para o avanço do desenvolvimento, invariavelmente, você precisa utilizar recursos naturais. Então, o modo como esses recursos naturais são utilizados voltado em prol do desenvolvimento é que o mestrado se preocupa em pesquisar sobre isso e avançar nessas proposições,
na avaliação desses impactos, nas consequências, nas medidas que podem ser efetuadas para mitigar, para evitar esses impactos sobre o ambiente natural. Então, a gente trabalha principalmente em cima dessa linha. Nós temos 2 linhas de pesquisa, né? Nós temos como área de concentração os sistemas costeiros, e as linhas são desenvolvimento humano, natural dos sistemas costeiros, e gestão, planejamento e desenvolvimento de sistemas costeiros. Então, essa segunda linha que eu destaquei, ela tem um aspecto um pouco mais de gestão, de política, de proposição, para poder mitigar, apresentar soluções associadas. Gestão é muito importante, né? Estratégias são extremamente importantes. A gente sabe, claro, né? Enfim, a gente tem aí uma certa tradição, digamos assim, né, na pesquisa de afins a isso, a oceanografia, enfim, já temos aqui uma série de coisas bem encaminhadas, né? Mas como esse mestrado ele vai se encaminhar também? Você já trouxe aqui, já falou, né, sobre a questão estratégica, a gestão, ela é muito importante, né? Enfim, desse período que já foi iniciado esse mestrado, né? O que a gente tem e o que a gente vai ter muito em breve em termos de sentidos mais práticos, né? De mestrado aqui na universidade em meio ambiente. Exatamente. Então, a gente tem a formação da primeira turma, né? Tivemos 10 alunos que já terminaram o seu mestrado referente à primeira turma. Com relação à segunda turma, nós já tivemos a primeira aluna, que já defendeu sua dissertação, está em fase já de trâmites finais para receber o seu diploma, e estamos... ainda faltam os demais alunos da turma 2, e estamos na nossa terceira turma em curso, nessa parte mais, finalizaram a parte de acadêmica, de aula, estão em fase das suas pesquisas, desenvolvimento das suas pesquisas, e aí entramos no processo seletivo para constituir a nossa 4ª turma. Então, um mestrado bastante jovem, né? Mas, embora seja jovem, tivemos uma evolução bastante exponencial, porque conseguimos aprovar recentemente o nosso doutorado em desenvolvimento e meio ambiente. Tá? Então, com isso, a gente vai suprir, né, uma demanda gigantesca de alunos que finalizaram já, não só o mestrado em desenvolvimento e meio ambiente, mas todos os mestrados na área de ciências ambientais ou áreas afins do Maranhão. Por quê? A gente tem essa leva concentrada, mas não existiam, até então, nenhum tipo de doutorado na área de ciências ambientais. Então, esse sair para outros locais, né? Exatamente, precisar sair do estado. Então, agora a gente vai ter suprir essa demanda dentro da nossa universidade, não só para a própria UFMA, como também para todo o estado do Maranhão. Então, é uma grande satisfação a gente dar essa notícia. E já está em trâmites finais, né? Vinculado à nossa pró-reitoria de pós-graduação, a AGUFMA, para que a gente possa brevemente, ainda esse mês, lançar esse edital do doutorado em desenvolvimento e meio ambiente. Maravilha, né? Uma coisa, ela tem tudo a ver com outra, está linkado, né? O mestrado, geralmente, esses pesquisadores, eles saem de uma pós-graduação dessa aí já para outra, enfim, se qualificando, né? Até isso é muito bom para a gente. Por que isso é tão bom para a gente, né? Enfim, para a universidade? A formação desses quadros, né? Aumentamos aí o doutorado, né? Enfim, a pesquisa, e o que mais que a gente tem, né? De retorno, né? De qualificação desse quadro na nossa universidade. Então, a gente tem tanto a questão quantitativa como qualitativa, né? A quantitativa em torno da presença de cada vez mais de profissionais que estão qualificados para estudar e para responder e resolver os problemas atrelados ao desenvolvimento e aos impactos que esse desenvolvimento da forma pura, caso enxergue dessa forma, ele pode ocasionar ao ambiente natural. E a parte qualitativa, essa mão de obra, ela é qualificada, né? Então, ela vai chegar aí no mercado, vai desenvolver suas pesquisas, essas pesquisas vão gerar resultados que vão contribuir com a sociedade, com o ambiente político do nosso estado, do nosso município, e com isso a gente pode avançar nas questões ambientais, sobretudo do estado do Maranhão. Estou conversando aqui com o professor James Werlen de Jesus Azevedo, ele é coordenador do mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão. Professor, falando mais especificamente sobre essas grandes problemáticas, né? A gente tem aí como foco o que nessas teses de mestrado, o que está sendo discutido, e claro, a importância, o que de mais importante, né, tem sido levado, né, a cabo nesse mestrado, né, e quem sabe até falar desse doutorado. Muito bem, então a gente tem como área de consideração os sistemas costeiros. Por quê?
quando a gente pensa no nosso planeta, a gente tem um pequeno percentual do nosso território pertencente à zona costeira. Aproximadamente cerca de 20% do território do planeta, ela pertence à zona costeira. Entretanto, mais do que 50% da população humana, muitas das grandes cidades com mais de 10 milhões de habitantes, elas estão concentradas nesses ambientes. Então, ele é muito susceptível às ações antrópicas, né? Ele é muito esgotado em termos de recursos naturais, e por isso a gente precisa se preocupar em estudar esses ambientes, saber como que é ocasionado esse uso e ocupação do solo nessas áreas, que tipo de recursos são explorados, como é que as atividades industriais elas ocupam e o que elas usufruem desse território, o que elas geram em termos de resíduos, sejam eles sólidos, sejam efluentes líquidos, sejam resíduos gasosos, porque tem a questão do impacto com relação à qualidade do ar nesses ambientes costeiros, no aspecto climático, das mudanças climáticas, os avanços do nível do mar. Então, como é que esses elementos naturais, influenciados pelas influências antrópicas, como é que eles reagem e que tipo de consequência isso gera para a zona costeira, que é um ambiente que tem o seu atrativo turístico, né? É um ambiente que ele está vulnerável a diversos tipos de ações antrópicas, mas tem suas riquezas naturais que são exuberantes, que são formidáveis, os manguezais, por exemplo, né? Então, nossos trabalhos, em termos de pesquisa, eles têm se preocupado em avaliar esses elementos, né? Os impactos sobre os manguezais, as questões das mudanças climáticas, a questão dos resíduos sólidos, como é que os lixões, a presença dos lixões, os peixes, né? Como é que os peixes eles têm sofrido com essas ações antrópicas que ocorrem nesses ambientes costeiros, ambientes estuarinos, que é onde tem ali a mistura da água salgada com a água doce, né? Falando uma linguagem mais comum. Como é que usa a ocupação do solo? Então, como que esses ambientes naturais eles têm se perdido em termos quantitativos e em termos qualitativos? Como é que os ambientes hídricos eles têm sofrido com a poluição? Né? Então, nós temos essas diversas frentes, né, entre outras, que permite que a gente desenvolva grandes trabalhos que, nos últimos anos, tem aí gerado boas publicações para nossas pós-graduações e também, principalmente, tem feito com que os nossos projetos, os nossos estudos tenham participado das grandes premiações que ocorrem, por exemplo, na FAPEMA, dentro do Porto de Itaqui, dentro da própria universidade. Maravilha. Professor, a gente tem casos aí bem sensíveis, né? Bem recentemente a gente teve aí pesquisas apontando que os níveis, né, de poluição do ar aqui em nossa cidade estão em cima, né? Muita gente ficou espantada, inclusive, né? Como é que vocês estão tratando isso, essas informações que são bem mais recentes, né? Outra coisa também que é motivo de uma certa preocupação, a questão da exploração de petróleo, né? Muito provavelmente vai acontecer aqui, até porque as prospecções estão apontando para que a gente tem que faz parte dessas bacias, né, de exploração aqui no Maranhão, na Amazônia, enfim, tenhamos aí o nosso mar, né, mais adentro ali, mas que geram preocupações em termos ambientais também. Como é que vocês têm assimilado esse tipo de coisa e também inserido isso dentro dessas discussões no mestrado? Muito bem. Então, no quesito da qualidade do ar, eu queria apontar, né, que eu acho que falta um pouquinho mais de aproximação do poder público, né? Então, a universidade chega ao poder público, mas eu acho que também o poder público poderia chegar mais à universidade, porque com relação à qualidade do ar, nós temos uma rede de monitoramento em São Luís, né? Mas esses dados, eles precisam, né, ter acessibilidade, por exemplo, pelos pesquisadores, para que eles possam, a partir da disponibilidade desses dados, serem tratados e gerar um diagnóstico para a cidade. Então, essa relação, essa parceria entre poder público, privado e a universidade, ela é essencial para os avanços nesse tipo de pesquisa, para que a gente possa, de fato, né, gerar ao público aí quais são as reais consequências, qual é o real diagnóstico, modelar essas informações, poder saber quais seriam as melhores estratégias para sanar esses problemas que foram divulgados aí recentemente, né? E aí nós temos também essa questão da margem equatorial. Então,
nós temos aí um eminente avanço com relação a essa exploração de alguns blocos de petróleo, pegando aí margem do Pará, inclusive do Maranhão, na bacia de Barreirinhas, entre outras, aí mais avançando em direção ao Nordeste, mas que é uma riqueza que tende a ser explorada futuramente e invariavelmente, né? Então, o mestrado em desenvolvimento do meio ambiente, certamente o doutorado, né, em desenvolvimento do meio ambiente, são programas de pós-graduação que irão trabalhar, né, dentro dessa linha de pesquisa, dessa base de pesquisa, no intuito de, por exemplo, conhecer quais seriam as consequências, saber como é que as correntes podem influenciar, por exemplo, no possível cenário de derramamento de petróleo, conhecer toda a biologia existente próximo desses blocos de petróleo, para poder, dimensionando essa riqueza, também dimensionar quais seriam os impactos e as consequências mediante uma análise de derramamento, uma situação de derramamento de petróleo. Então, a gente tem, por exemplo, sobre a gestão da UFMA, um navio de ciência, de ensino e pesquisa, né, o Ciências do Mar 2, é um navio que, pelo curso de oceanografia, ele foi totalmente estruturado e preparado para poder atuar hoje em águas de mais de 3 mil metros de profundidade. Então, é um navio que está preparado para atuar nesses cenários de monitoramento da exploração da margem equatorial desses grandes blocos de petróleo que tendem a ser explorados. Então, a gente tem uma estrutura, tem uma preparação e possivelmente terá um equipamento, né? E possivelmente terá um grande corpo técnico que poderá atuar nesse sentido de sanar e evitar grandes catástrofes que poderiam vir a acontecer caso não tivesse aí uma modelagem, uma análise de risco, né? Não tivesse um conhecimento mais profundo desses ambientes. Professor, para a gente finalizar, a gente sempre tem que tocar, né, uma questão que é extremamente importante para a nossa cidade, que é o plano diretor, né? Como é que vocês acompanham isso? Enfim, isso aí também tem sido substrato, né, para pesquisas? Exatamente. Então, nós temos, inclusive, na turma 2, uma pesquisa que se preocupa em fazer essa avaliação do plano diretor de São Luís, fazer esse mapeamento da nossa cidade, para poder verificar aí as pressões, as forças, os impactos, né? Tem toda uma metodologia especializada aí para poder dimensionar isso e buscar as melhores alternativas, né? A gente teve também, acho que foi o ano passado, teve uma atuação na Câmara de Vereadores para discutir essas questões, né? Ou então o Prodema, ela teve ativa nesse processo aí para poder os professores, os pesquisadores e os discentes, que são nossos pesquisadores também, darem suas opiniões, darem suas contribuições, para assim a gente tentar caminhar aí, né, em um denominador um pouco mais comum, que seja benéfico em todos os aspectos sociais, econômicos, culturais. Tá? Então, sabe que tem críticas, né? Isso aí seria fruto aí para uma outra entrevista, justamente essas questões relacionadas ao plano diretor, mas tem muita crítica, né? Exatamente. De uma maneira bem objetiva, um comentário sobre isso. Não, a questão é porque, como eu falei anteriormente com relação à qualidade do ar, né? Eu acho que o poder público, ele precisa, né, ter a universidade como um ambiente mais parceiro para, de fato, né, trabalhar em conjunto e buscar soluções que envolvam aí um contingente mais social, né, que, por exemplo, através das audiências públicas, as opiniões, né, do setor social, do setor mais ativo da sociedade, possa contribuir, possa ter uma gestão mais participativa, né? Tem que ser o termo mais adequado, uma gestão mais participativa. Por quê? Porque tudo que é construído em conjunto com a comunidade tende a ser muito mais aceito do que algo que é construído de forma mais puramente política, mais puramente técnico, né? Mas o contexto social, ele precisa participar ativamente dessa construção, para que possa ser bem mais aceito, né? Isso funciona em todas as vertentes também. Maravilha, acabei de conversar aqui com o professor James Werlen de Jesus Azevedo, ele é coordenador do mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão. Professor, muito obrigado pela sua presença, boa sorte aí nesses trabalhos, né, que integrem aí bastante com o mestrado, com as outras áreas afins aqui que a gente tem na Universidade Federal do Maranhão, nas outras universidades também, e que traga cada vez mais ciência, mais dados e mais análise sobre isso tudo que é o meio ambiente, que é extremamente importante para a gente. Muito obrigado e bom dia. Então, agradeço aí a oportunidade, Adalberto, e também destacar que o nosso mestrado está com inscrições abertas, né? Então, começou no último dia 15 e vai até o dia 2 de fevereiro. As inscrições com prova no dia 9 de fevereiro. Então, inscreva-se no nosso mestrado, desejo sucesso a todos.
Maravilha. Bom, esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, operação de áudio aqui com Mayra Nogueira. Vocês ficam com ela, a sessão das 8, com o melhor do pop nacional e internacional a partir de agora. Já não saia daí, tem muita música boa para tocar, tá? A gente volta amanhã com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz.